Bom, vamos lá. É, correção do exercício, da lista de exercício, né? Da lista de exercício de for, solicitado pela questão 8, questão que a ideia é armazenar um vetor no seu formato contrário, né? Então vamos começar fazendo a leitura aqui do enunciado da questão, né? Faça um vetor que lê 10 números, então vamos ter a leitura de 10 números no vetor, então para isso a gente vai precisar do for, mas tem um porém, né? Mas armazene esses números, né, no vetor do seu final para o início, né? Então, um vetor de 10 números, posição de 0 a 9, né? E aí ele quer que a gente armazene do final para o início. Então a gente vai começar, em vez de armazenar a partir da posição 0, a gente vai partir da posição 9 até a posição 0. Então é um armazenamento ao contrário, né? Vocês, se conseguiram chegar à questão 7, se estudassem mais um pouquinho, teriam condições de fazer essa questão 8, porque ela não é tão difícil. É a questão básica de repetição com for e uso de vetor, né? Se vocês estão acostumados até então fazer um for com repetição de 0 até determinado número, e aprendemos que isso ajuda a usar o índice do for, né, como o índice do vetor para acessar as posições do vetor. Se a gente está armazenando até então no vetor da posição 0 até determinada posição, se a gente quer do final para o começo, só é a gente inverter o fluxo do for. Ou seja, em vez de começar da posição 0, a gente vai começar da última posição do vetor, no caso aqui 9, até a posição 0. Então, a variável índice ela vai começar da última posição do vetor e não mais do 0. E você vai ter que colocar uma condição lá na cláusula do for para que ele pare quando chega a quanto? A 0, que é a primeira posição do vetor. Então, não é uma questão difícil. Então, vamos lá. Tá abrindo o Eclipse. Aqui não é, como eu estou no desktop, aqui não é o projeto que eu estava corrigindo algumas questões da lista na sala. Mas não tem nada não. Então vou criar uma classe aqui para a questão 8. Pronto, classe criada, né? Então vou ter uma leitura de 10 números e armazenado no vetor, então eu preciso criar o scanner para fazer a leitura. Pronto, criado o scanner, eu posso criar o vetor. Um vetor de inteiros, né? Dez posições. Certo? Com isso agora a gente pode passar para fazer o preenchimento desse vetor no seu formato contrário, né? Então, o for de preenchimento a gente já tem batido bastante, né? Então eu vou fazer logo o código que vai ser repetido dentro do for, porque isso também já é uma coisa desde a segunda unidade que a gente já sabe, né? Que é a leitura do teclado. Então, impressão na tela. E a leitura do teclado desse número e armazenando na variável, né? Leitura do teclado. Utilizamos um método do scanner, né? No caso aqui nextInt, porque vamos pegar inteiro, né? E armazenamos ele, né? Atribuímos, né, na variável onde a gente vai armazenar. Como a gente está já trabalhando com vetor, é em num. E aí eu vou botar interrogação aqui, né? Mas a gente sabe o que é que vai vir aqui, mas como eu não criei ainda, eu vou deixar a interrogação para ficar um pouco didático aí, né? Então vamos lá para a cláusula do for, né? Então, como eu falei, se a gente vai aqui
usar o índice do for como o índice de acesso ao vetor, então a gente tem que começar pela última posição do vetor, que é o que a questão pede, né, do fim para o início. A última posição do vetor, já que é um vetor de 10, é a posição 9, né? Então o nosso índice aqui, ele não começa do 0 nessa questão, ele começa do 9, né? Vou deixar a cláusula, a condição de parada sem colocar, e vamos logo para o final. Aqui também tem outra situação, né? Se eu realizar um incremento, né, eu vou estar andando de 9 para cima, né? Já que a gente inicializou o índice com 9. Então, se eu realizar o incremento, né, eu vou estar fazendo errado. Eu vou tentar, vou armazenar na última posição do vetor 9, mas na segunda repetição ele vai tentar armazenar na posição 10, porque eu incrementei, né? E aí ele vai dar erro de acesso no vetor, porque não existe posição 10. Então, eu não tenho que fazer o meu índice crescer nesse caso, né? Ele vai começar de 9 e ele tem que diminuir. Então, se a gente aqui está fazendo um incremento para outras situações, nessa situação onde a gente tem que decrescer o índice, a gente vai fazer o decremento, que é somente colocar o menos menos, né? Se o mais significava o somatório de um valor mais 1, o menos menos é a diminuição desse valor de menos 1, né? Então, a cada repetição aqui a gente vai diminuir o índice de menos 1. Certo? E agora a gente só precisa ver a cláusula de condição de parada. Então, se o meu índice começa com 9, ele tem que ir, né, até o que? Até 0. Então, enquanto esse índice for maior ou igual que 0, né? Então, ele vai começar com 9, lógico, é maior do que 0, então ele vai executar o for. Na segunda repetição ele vai para 8, continua maior do que 0, né? E vai. Então, quando ele chegar em 1, 1 é maior do que 0, ele continua. E quando ele chegar em 0, 0 não é maior do que 0, mas a gente garantiu aqui que ele vai fazer o acesso ao índice, ao número 0, a posição 0, porque a gente colocou igual. Então, quando o i for igual a 0, 0 é igual a 0, ele vai entrar no vetor, né? E aqui a gente pode agora, com essa compreensão daqui de cima do índice decrescendo, a gente pode usar ele como índice no vetor. Vamos ver se a questão pede ali mais alguma coisa além de somente armazenar. Não, né? Mas armazene esse número no vetor do seu final para início. Ele só pediu para armazenar. Mas é aquela história. Se você quiser aí, você vai e faz um for aqui de leitura, né? Somente para imprimir na tela. E aí você pode tanto imprimir do início para o fim e ficar dentro o que é que sai na tela, para ver se está na posição que você desejou aqui na hora de fazer o seu programa. Eu vou fazer aqui com 4 números, para a gente ver se está certa a questão. Aí, deu erro. Vamos verificar porque deu erro. E recebendo 4. Ah, lógico, né? Aí um erro clássico principalmente de que vocês cometem, né? Eu não, professor, o senhor declarou antes um vetor de 10 e começou da 9, e agora o senhor diminuiu o vetor para 4 e quer começar da 4. Não existe posição 4 no vetor de tamanho 4. No vetor de tamanho 4, a última posição é 3, né? Então, por isso que ele deu erro aqui tentando acessar uma posição inexistente, né? Então, salvar de novo, rodar, e aí agora vamos verificar, 2, 1, e aí vamos para o quarto número, acabou, né, o nosso programa. Se a gente quiser fazer um for para verificar a impressão, né, agora eu vou fazer um for do início para o fim. E vou imprimir na tela.
Lembrando que eu estou digitando 1, 2, 3, 4, mas na verdade ele está armazenando no vetor 1 na última posição, né? Então na hora que eu imprimir, ele vai imprimir ao contrário, né? 4, 3, 2, 1, certo? Porque eu estou imprimindo na ordem a partir do início, né? Armazeno ao contrário e imprimo do início para o fim, certo? Então esperava que você já tivesse condição de fazer essa questão sem necessidade, né? Tudo bem que foi uma aluna só que me pediu, mas eu espero que os demais tenham conseguido, certo?